E eu pedia que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em João 1, 14. Aleluia. Onde Jesus está é um lugar seguro. Amém? Não interessa o que esteja a acontecer à nossa volta. Se Ele está conosco, estamos bem. Estamos seguros. Amém? Estamos seguros. Glória a Deus. Eu quero que vocês permaneçam com essa ideia na vossa mente, no vosso coração, enquanto estamos a meditar sobre este texto. Diz, aquele que é a palavra, falando de Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E é sobre isto que eu queria falar nesta manhã. Jesus, cheio de graça e de verdade. O nosso exemplo, não é? Quando Paulo fala aos Efésios, ele diz que nós devemos seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça em Cristo. Verdade e amor, verdade e graça. A igreja, irmãos, nós não podemos crescer à imagem de Jesus sem um encontro com a verdade. E sabem, irmãos, o encontro com a verdade por si só com a verdade, pode destroçar-nos. Não sei se estão a perceber aquilo que eu estou a dizer. O encontro com a verdade, por vezes, nos pode destroçar. Mas sabem uma coisa, meus queridos? O encontro com Jesus sempre inclui verdade e graça. Por isso é que a verdade não nos destroça. Mas temos que ter um encontro mesmo com a verdade. Concordam comigo? Jesus, Ele é cheio de verdade e de graça. Apesar de que como seres humanos, que somos falhos, só queremos ter encontros com a graça de Jesus, essa graça fica vazia sem a verdade prévia. Entendem? A graça de Jesus fica vazia sem a verdade prévia. Quando falamos da verdade, vocês podem estar a pensar o que é a verdade que a Ana está a falar nesta manhã. Eu estou a falar da verdade sobre todas as coisas. A verdade acerca do nosso estado. A verdade acerca do nosso ser. E essa verdade é que vai dar total e pleno sentido à graça de Jesus. Graça significa dom imerecido. É aquilo que Deus nos dá, mas que nós não merecemos. Quando estamos na presença de Deus e nós vemos o amor de Deus por nós, a primeira coisa que vem muitas vezes à nossa mente, eu não mereço isto. Nós não merecemos. Mas porque Deus é um Deus de graça, Ele nos faz dignos do seu perdão, do seu amor, do relacionamento com Ele. Os irmãos estão comigo? Nós não merecemos. Por isso se chama graça. Por isso é graça. Porque nós não merecemos. Então é muito fácil encontrar-nos com a graça de Jesus, mas a graça sem a verdade prévia não faz
sentido. Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus disse: eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Será que naquela altura já havia justos? Será que naquela altura já não eram todos necessitados do perdão imerecido de Deus? Claro que sim. Como hoje, não é? O problema é que nem todos se viam a si mesmos assim. Não tinham aceite a verdade de que todos precisavam do perdão, de que todos precisavam de Jesus. E sabem, irmãos, a nossa liberdade total é sempre um encontro com a verdade sobre aquilo que nos escraviza. É sempre. Primeiro tem que haver esse encontro. Sempre. Jesus é a verdade. Às vezes fazemos uma imagem ou uma noção de que a nossa liberdade ou a nossa cura espiritual, de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos amarra, pensamos que esse encontro com a liberdade ou essa liberdade é um encontro místico com Deus, em que Deus vai vir e nos vai dar assim, sabem, com uma varinha mágica, plim, ou vai vir um pastor ou um profeta de um lugar longínquo e vem de repente e vai nos dizer uma coisa e vai ter um poder, uma magia especial e nós vamos ser livres. Mas isso é um conceito errado. Amém? É um conceito errado, porque para nós sermos livres, nós temos que ter um encontro com a verdade. Porque são mentiras que nos escravizam. O medo, a depressão, os vícios, a ansiedade, são coisas que nos escravizam porque por detrás disso há uma mentira. Então nós temos que ter um encontro com a verdade sobre essa situação para que possamos ser verdadeiramente livres. Graça, sem a verdade pessoal, sem a verdade quanto a cada um de nós, sabem o que vai ser, irmãos? Vai ser simplesmente um encontro com alguém pelo qual tu vais nutrir alguma simpatia e alguma admiração. Mas nada. Jesus era top, né? Jesus era top, porque Jesus, ele é tão amoroso e tal, e fez tantas coisas boas, e eu admiro esse Jesus. Então, por vezes, nós podemos estar a viver uma vida de admiração por uma pessoa, simplesmente. Mas não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para viver experimentando a verdade e a graça de Deus na nossa vida. Conhecendo um Jesus cheio de verdade e cheio de graça. Então, Jesus não procurava admiradores. Amém? Jesus diz que procurava adoradores. Como? Em espírito e em verdade. Jesus não veio para procurar fãs. Se Jesus viesse para procurar fãs, o discurso dele teria que ter mudado completamente. Tinha que continuar a fazer os milagrinhos, os sinais, andar pelo mar. Uau, isso é top! Mas quando os milagres começavam a tomar o primeiro lugar no evento onde ele estava, muitas vezes Jesus disse: bora lá, vamos lá com o barquinho para o outro lado, porque eu tenho de pregar a mensagem do reino. O mais importante era o quê? A mensagem que ele trazia, que era uma mensagem de verdade, era uma mensagem de graça. Então Jesus veio não para procurar fãs,
Jesus veio para procurar adoradores que adorassem a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus deseja derramar a sua graça sobre nós e para isso é necessário encontrarmos-nos com a verdade sobre isso. E quando eu estava a meditar sobre este tema, eu comecei a pensar como eram os encontros que Jesus tinha, encontros de graça e verdade com as pessoas. E comecei a fazer assim um pequeno recorrido pelos evangelhos e nós temos ali muitos encontros de graça e verdade. Mas claro, não podíamos falar de tudo esta manhã, com certeza que queremos ir almoçar, né? Mas eu encontrei, puxei pelo menos 3 que tivessem características que eu pudesse também trazer aos irmãos nesta manhã da parte de Deus, porque há muita coisa que se pode falar de Jesus Cristo. Jesus é fantástico. Jesus é alguém que nós nos cansamos de estudar, não é alguém que não nos cansamos de olhar, é alguém que não nos cansamos de adorar. Os irmãos já repararam quantas vezes tu e eu cantamos sobre a cruz, sobre a redenção, sobre o pecado, sobre a salvação na nossa vida? Quase todos os domingos cantamos sobre isso e durante a semana cantamos isso. Já te cansaste? Porque o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo é tão grande na nossa vida, irmãos, que mexe com as nossas entranhas. Não, é impossível ficar apático, é impossível ser simplesmente um admirador. Nós temos que nos prostrar, nós temos que adorar, é impossível. Então, vamos lá então, a primeira característica destes encontros cheios de graça e de verdade. Olha, vou te dizer que os encontros com Jesus Cristo são encontros de amor. São encontros de amor. E não é um amor barato. Abre em Marcos 10, 17 e 22. Os encontros com Jesus Cristo cheio de verdade e graça são encontros de amor. Eu escolhi esta história nesta manhã para falar deste amor, irmãos. É uma história que não tem um final muito feliz. Diz assim, Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Quantos mandamentos encontramos aqui? Alguns, não é? Estão todos? Não. Será que está o primeiro? Não. Jesus estava a puxar a memória dele. Nós sabemos qual é o primeiro mandamento. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Jesus não disse isso, mas deixou ele pensar. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. A tudo isso. E agora reparem nesta frase. Jesus olhou para ele e o amou. Olha, eu não sei o que Marcos viu, ou o que lhe contaram a Marcos, se Marcos não estava presente. Eu não sei o que eles viram. Mas o olhar de Jesus foi um olhar de amor. E disse-lhe a verdade: só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e tesouro terás no céu. E então vem e segue-me. Diante dele, o jovem, porém, contrariado com esta palavra, contrariado com esta verdade, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades.
Sabem, Jesus Cristo conhecia aquilo que estava a acontecer com esse jovem. E provavelmente Jesus, claro que sabia o final daquilo. Mas mesmo assim, o olhar de Jesus Cristo para este jovem foi um olhar de amor. Esse olhar para ele com amor, esse amor que está ali escrito, é o termo ágape, que é um amor incondicional. Não é um amor barato e não é um amor que depende da tua decisão ou da escolha que eu possa ter. É simplesmente amor puro e incondicional. Reparem que a seguir ele vai lhe dizer uma verdade. Te falta uma coisa. Renunciar ao teu amor ao dinheiro que está por cima do teu amor a Deus. E sabem, essa verdade era uma verdade dura. Mas ele precisava de ouvir. Quando Jesus nos fala de algo difícil, de algo duro, de algo difícil de aceitar em nós, uma verdade que está em nós e que é difícil de aceitar, irmãos, nós podemos sempre contar com o seu amor incondicional, com a sua graça, com o seu dom imerecido. Mesmo que ele está a ver para nós algo feio, que revela uma verdade sobre nós, ele nos ama. Nós, seres humanos, se conhecemos algo negativo da pessoa que temos à nossa frente, algo que nos ofende profundamente, como esta idolatria que este jovem rico tinha para com o dinheiro e que ofendia com certeza o coração de Deus, nós não agimos com um amor incondicional. E por isso temos dificuldade em contar uns aos outros esse tipo de verdades por vezes. Mas isso é outra pregação. O encontro com a verdade e com a graça de Jesus é sempre um encontro de amor. Qual foi a reação do jovem? Contrariado, entristecido, foi-se embora. Desistiu da graça oferecida da vida eterna, simplesmente porque não estava disposto a pegar nessa verdade e reconhecer que devia mudar. E pegar na graça de Deus para poder mudar. E sabem, Jesus o deixou ir. Jesus não foi atrás dele. Oh menino, mas dá lá, pensa outra vez. Não achas? Pensa outra vez. Olha, pensa de novo. Não, ele não foi atrás dele. Sabem por quê? Porque o encontro com a graça e a verdade de Jesus é sempre um encontro de respeito e liberdade para nós escolhermos. E esse é o maior presente que Deus nos deu. Que possamos escolher. O jovem então esteve disposto a perder a vida eterna em troca de bens materiais terrenos. Triste, não é? Mas o encontro foi de amor. O encontro foi um encontro de amor. Amor incondicional. Jesus não deixa de amar-nos, mesmo quando a nossa resposta não é aquela que Ele deseja que nós tenhamos. Mesmo quando nós permanecemos insensíveis àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, a primeira característica dos encontros com Jesus cheio de graça e verdade é que é um encontro de amor incondicional. Amém? Vamos a outro, em João 8, 1. João 8, 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar
em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Olha, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles os teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Os encontros com o Jesus cheio de graça e verdade são encontros sem condenação. São encontros sem condenação. Sabem, a lei dizia que ambos, o adúltero e a adúltera, ambos deviam ser apedrejados. Por que estava lá só a mulher? Por que não estava o homem? Não é? Sabem por quê? Porque a acusação dos outros era hipócrita e não com um fim restaurador, mas para atacar a Jesus. Eles não estavam a pensar em que se cumprisse a lei. Eles simplesmente estavam a pensar em fazer a sua justiça, a sua maneira. Sobretudo, expondo a Jesus a uma armadilha em que pudessem atrapá-lo de alguma maneira para encontrar um falho. Então, todos eles, acusados pela sua consciência, se retiraram, porque eles sabiam a verdade de que eles também estavam em pecado. Provavelmente muitos dos que estavam ali também tinham estado com ela. Porque a lei dizia também que as testemunhas que viessem para um julgamento, elas próprias deviam estar limpas dessa acusação. Jesus sabia. Então, o encontro com a graça e a verdade de Jesus não traz condenação, e muito menos uma condenação hipócrita, como a que traz a condenação de qualquer ser humano, porque eles próprios também estão precisando de perdão. Então, esta mulher encontra-se num momento, podem imaginar esse momento, um momento muito desagradável, um momento em que ela estava a ser exposta do seu pecado publicamente. Ela estava na iminência de ser morta a pedrada. Ela estava envergonhada. Ela estava completamente vulnerável. Ela estava em risco de vida. E ela sabia o que tinha feito. Ela sabia que era culpada. Ela sabia a verdade sobre ela. Mas sabem, Jesus Cristo ficou sozinho com ela. Todos se foram embora. E Jesus tinha uma palavra para lhe dizer. Jesus não lhe disse: coitadinha, fizeram uma justiça contigo. Já viste? Onde é que está o outro homem que estava contigo? Que injustiça. Como é a sociedade? Não. Jesus disse-lhe: eu não te condeno. Mas não ficou por aí. Ele deu esperança de perdão e instruções precisas para o futuro. Foi o quê? Vai e não peques mais. Jesus não negou a verdade que realmente existia no meio daquilo tudo.
Ela tinha sido surpreendida no ato de adultério. Ela sabia a verdade que ela tinha pecado. E Jesus não ia passar um paninho e dizer, não. Nem sequer vamos olhar para a injustiça deles. Vamos tratar-te a ti, porque tu estás aqui perante mim. E sabem, provavelmente essa mulher nunca iria ter com Jesus. Mas ela foi levada pelos outros, pelas circunstâncias, ela foi empurrada a um encontro com Jesus. E por vezes, irmãos, há pessoas que não querem se chegar perto de Jesus, porque nem se sentem dignas de estar ali ao pé de Jesus, nem se sentem que podem pedir seja lá o que for a Jesus Cristo. Mas Jesus permite que as circunstâncias te empurrem a um encontro com Ele. Porque Ele sabe o resultado final. E Ele não condenou a mulher, mas Ele lhe deu perdão e lhe deu instruções para o futuro. Mas não deixou de olhar para a verdade que existia ali. Tinha havido pecado na sua vida, exatamente, é verdade. Mas Jesus tinha algo melhor para ela. Tinha perdão e tinha esperança de um futuro sem condenação. Amém? Então, os encontros com Jesus é um encontro onde tu não és, onde eu não sou condenada, mas eu sou perdoada e onde eu encontro instruções para o meu futuro. Por quê? Porque é um encontro cheio de verdade, mas também cheio de graça, daquilo que nós não merecemos. Amém? Quantos podem dar glória a Deus por isto? Porque realmente é tão bom quando nós podemos chegar à presença de Jesus e saber que podemos encontrar amor incondicional, perdão, instruções para um futuro sem condenação. Quantos de nós às vezes nos desabafamos situações nossas porque estamos à espera de que os outros nos condenem? Nós como igreja também devemos ser assim, mas como já disse, isso é outra pregação. Com Jesus não acontece isso. Glória a Deus! 3, vamos lá para um outro encontro. João 5, 1. Este é um encontro pessoal muito fantástico. Porque há 2 momentos neste encontro e normalmente esquecemos o segundo momento. Lembram-se, eu não vou ler tudo isto porque é longo e eu quero avançar, mas vocês se lembram que era o caso de um paralítico que há 38 anos estava no tanque de Betesda, à espera do que aquilo que contavam, que um anjo descia, mexia as águas e as pessoas se mandavam para o tanque e eram curados. 38 anos assim. E chega Jesus e lhe pergunta, queres ser curado? Quero. E cura o paralítico. E depois lhe diz, olha, pega na tua cama e vai-te embora, pronto. E depois Jesus desaparece logo de cena ali. Desaparece logo. Havia muita gente e ele vai-se embora. Mas no encontro que eu quero falar contigo, não é esse encontro. Esse é um encontro de um milagre. É um encontro onde ele revela o seu poder sobrenatural. Mas eu te quero chamar a atenção, é o encontro na segunda fase. A segunda fase do encontro. Não é? Mais à frente, quando diz, mas o que fora curado não sabia quem era Jesus. Sabia o que fazia, mas não quem era. Jesus está mais interessado em que tu saibas e eu quem Ele é, do que naquilo que Ele faz. Entendem o que quero dizer? Quem Ele é. E Jesus não tinha terminado ali o trabalho todo. Teve uma segunda parte do encontro. Então, ele diz que ele ficou sem saber quem era Jesus. Mas mais tarde, reparem, Jesus encontra este homem no templo. E lhe diz, olha, que já estás curado. Estão comigo? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado.
Este homem precisava de ter a segunda parte do encontro. Este homem precisava de ter a segunda parte em que Jesus lhe revelava a verdade da sua doença. Não peques mais para que não te aconteça algo pior. A gente não sabe tudo muito bem o que aconteceu, como é que ele chegou a ser paralítico. O que é facto é que ele já estava lá 38 anos assim. E Jesus adverte sobre isto. Mas o que me impacta sobre isto é que Jesus, naquele momento em que fora curado, ele podia ter subido numa pedra e dizer: vê lá se não pecas mais, que é para ver se não te acontece o mesmo. Mas não. Sabem por quê? Porque os encontros com Jesus cheio de amor e de graça são encontros pessoais sem o alvo de nos expor à frente das outras pessoas. Isso faz parte do seu amor. São encontros pessoais que não têm o alvo de expor a pessoa, mas têm o alvo de levar a pessoa à verdade sobre a sua situação. Jesus não podia deixar de fazer isso. Tinha demonstrado graça no milagre, mas agora tinha que o confrontar com a verdade. Fantástico, não é? Glória a Deus. 4. Vamos caminhando para o fim. Os encontros com Jesus cheio de graça e de verdade vão implicar incontornavelmente, não podes dar a volta a isso, nem eu tampouco, sempre vão implicar um posicionamento nosso. Nós vamos ter que fazer qualquer coisa com a verdade que Jesus nos vai mostrar. Cada vez mais na nossa sociedade o ser humano procura pôr situações que não o tirem da sua zona de conforto. E em relação a Jesus, as pessoas preferem um encontro de simpatia. Vamos louvar. É só simpatia, admiração. Uau, música boa. Batida boa e tal. Estou aqui. Gente simpática. Preferem um encontro de simpatia e admiração e nada mais, porque não querem tomar uma decisão sobre a verdade que Jesus lhe revela. Não querem tomar um posicionamento. Mas Jesus, irmãos, está a passar por aqui nesta manhã e Ele nos desafia a que nós vejamos a verdade dEle sobre ti e sobre mim. Mas lembra-te, é um encontro com amor incondicional, é um encontro, memorizaram? Cheio de graça, onde não há uma exposição pública, onde há perdão e onde há instruções para o futuro. Portanto, é o melhor que podemos ter, não é? Agora, essa verdade que o Espírito Santo, e eu acredito, irmãos, ontem quando estava a orar e estava a pedir ao Senhor sobre a mensagem, eu acredito mesmo que o Espírito Santo já está a trazer, durante esta mensagem, alguma verdade dele sobre a tua vida e sobre a minha. Sobre a minha, olha, em mim trabalhou ontem, e durante a noite e durante a manhã. E quero vos dizer, nesta manhã, irmãos, que o meu coração está completamente quebrantado com essa verdade que Ele trouxe para mim. E nesta manhã, o Espírito Santo me dizia: queres pregar? Então vais vivê-lo também. Essa verdade que o Espírito Santo já está a trazer durante esta mensagem, irmãos, por si mesma, pode ser esmagadora. Porque te confronta contigo, te confronta com quem tu és, te confronta com aquilo que tu estás a fazer, ou com aquilo que tu estás a pensar, ou com aquilo que tu estás a dizer. Então, por si mesma, ela pode ser esmagadora, eu garanto-te. Mas se nós reconhecemos essa verdade, a graça de Deus vai vir sobre nós.
E a liberdade, o consolo, o perdão, aquilo que tu precisas e que eu preciso, vai repousar sobre nós. Porque por vezes o que nós precisamos não é o que queremos. Não é, irmãos? O que nós precisamos não é o que queremos. Nós queremos só admiração e simpatia e viver só a graça, mas não queremos a verdade. Mas nós precisamos da verdade, e Jesus veio cheio de graça e de verdade. E se nós queremos Jesus por completo. Nós queremos Jesus por inteiro. Nós queremos tudo aquilo que Jesus tem para nos oferecer. E se vamos levar com a graça, também temos que levar com a verdade. Porque senão a graça fica vazia, fica oca. Percebem, irmãos? Então, por vezes, o que nós precisamos não é o que queremos, mas acredita, o encontro com a verdade é necessário para viver essa graça de Deus, a bênção de Deus na tua vida, na minha vida. E para falar deste posicionamento que devemos ter perante a verdade, e já por último eu quero terminar com um encontro que revela o posicionamento diferente de duas pessoas quando confrontadas com a verdade de Jesus. Vamos a Lucas 7. Lucas 7. Esta passagem, irmãos, desde sempre na minha vida, foi uma passagem que mexe mesmo comigo. E rogou-lhe um dos fariseus que comece com ele, com Jesus. Este fariseu queria que Jesus entrasse na sua casa. Queria ter um encontro com Jesus. Só que ele não sabia que Jesus levava com ele graça e verdade. Não é? Então, rogou-lhe um dos fariseus que comece com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Jesus disse, ok, tu queres que eu vá à tua casa? Eu vou. Porque Jesus está sempre pronto para ir ao encontro das pessoas. Mesmo que a sua primeira motivação seja errada, porque este fariseu queria Jesus lá na sua casa para saber quem é este que agora está aqui a ensinar, que está de moda, que faz os milagretes e tal. Deixa-me ver o que é que ele ensina. Deixa-me ver quem é ele. E Jesus vai. Ok, eu vou à tua casa. Assento-me na tua mesa. E diz que enquanto ele entrou e sentou-se, diz que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, ai Simão, em bom português, a nós nos apetecia dizer, tens cá uma lata. É isso. Só que Jesus não vem para condenar. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Encontro com a verdade? Pim, encontro com a verdade. E ele disse, diz a mestre, um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquela que mais perdoou. E ele disse, olha, julgaste bem. E voltando-se para a mulher que estava lá, aos pés de Jesus, chorando, e as lágrimas eram de tal maneira que ela tinha que secar os pés de Jesus com os seus cabelos e ungiu também os seus pés com um unguento que levava. Olhando para a mulher, disse, olha, tu vês esta mulher que está aqui?
E eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado a me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Nós não temos tempo agora para expor toda esta palavra, mas cada ato, o lavar os pés, o dar o beijo, o colocar unguento na cabeça, tudo isso tinha como significado dar um bem-vindo a essa pessoa à tua casa. Se tu não fazias, era muito estranho na casa dos judeus isso não acontecer. Jesus estava a mostrar-lhe uma verdade. E eu gostava de ler na nova tradução, na linguagem de hoje, aquilo que Jesus lhe disse. E eu te afirmo, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que te perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Duas pessoas tendo um encontro com Jesus cheio de graça e verdade, dois posicionamentos diferentes. A mulher e Simão, ambos precisavam da graça e do perdão de Jesus Cristo. E sabem, a Bíblia não nos revela como é que esta mulher foi convicta do seu pecado, não sabemos a história prévia, mas o que sim podemos ver é que ela teria tido um encontro prévio com Jesus, com a verdade, com a sua graça e o seu perdão. Essa mulher era conhecida na cidade por ser uma pecadora, o que normalmente se referia a uma prostituta. E por outro lado, nós temos a Simão, um fariseu, que a sociedade judaica daquele tempo olhava como um maestro nas Escrituras. Simão, vejam isto, irmãos, Simão tinha tido um encontro com as Escrituras sagradas que prometiam um Salvador. E Maria teve um encontro, esta mulher, desculpem, teve um encontro com o Senhor e Salvador prometido nas Escrituras. Perceberam? Simão tinha tido um encontro com as Escrituras. Ela tinha tido um encontro com o Senhor das Escrituras. Todos nós podemos ter um encontro com a Bíblia. Todos nós podemos ter uma Bíblia na prateleira da nossa casa. Mas o importante é nós termos um encontro com o Senhor que inspirou a Bíblia. Jesus revela uma verdade tremenda naquele banquete, que ele podia perdoar pecados. Novidade! Este agora perdoa pecados. Revelou essa novidade, não é? E que ele só poderia fazer perdoar pecados a quem reconhecesse que tinha pecado. É lógico, não é? A quem reconhecesse a verdade de que era pecador, de que falhava. A mulher reconhecia e expressou a sua gratidão através do derramamento do unguento. Simão nem sequer tinha a noção do seu estado espiritual. Não aceitava a verdade que Jesus estava a revelar naquele momento. Muito menos sua condição de pecador, não é? Por isso, não entendia a graça que fora derramado sobre a vida daquela mulher e a adoração que ela agora estava a prestar a Jesus. A mulher tinha pegado na verdade confrontadora do seu pecado e transformou essa verdade que podia ser esmagadora, ela pegou nela e ela transformou essa verdade em adoração e gratidão pelo perdão. Amém, irmãos? Quantos de nós já pegamos numa verdade esmagadora que nós podemos ter visto diante de Deus, que Deus nos mostra, que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de toda a verdade, Ele nos leva a ver essa verdade sobre a nossa vida e que não é boa, não é uma coisa boa. E quantos de nós já não pegamos nisso, reconhecemos o perdão de Deus na nossa vida e transformamos nisso numa experiência de adoração e de gratidão a Deus pela sua graça. É isso que acabamos de fazer hoje aqui de manhã quando estávamos a adorar a Deus, penso eu. Amém? Nós estávamos a ter um ato de simpatia
com os que estavam aqui a cantar, nem com um ato de simpatia com Jesus. Não, queríamos transformar essa verdade que podia ter sido esmagadora em um momento de vitória, porque sabíamos que Jesus, o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, Ele está aqui com a sua graça e com a sua verdade para nos perdoar, para nos salvar, para nos libertar, para trazer liberdade espiritual às nossas vidas. Então, Simão não chegou a experimentar a graça de Jesus porque não reconheceu a verdade da sua situação. Agora, o que faremos nós nesta manhã? O que faremos nós nesta manhã, queridos irmãos? Confrontados com a verdade do estado das nossas vidas e tendo a escolha de receber a graça de Deus, o perdão e as novas instruções para o nosso caminhar futuro. Talvez o Espírito Santo tenha estado a falar contigo, e eu acredito. Alguma verdade confrontadora na tua vida, e eu acredito. Nós estivemos a orar aqui desde o princípio nesta manhã. Espírito Santo, tenha liberdade para trabalhar na nossa vida. Há dias eu estava a ler, com ocasião daquele derramamento naquela universidade. Não sei se os irmãos viram na internet, foi tão divulgado. E se estava a falar sobre avivamento. Agora não me estou a lembrar do irmão, o pastor que disse isto, mas as pessoas perguntavam por que acontece ali, por que não acontece aqui, por que não acontece ali. E este irmão dizia algo tão simples quanto isto, irmãos. O Espírito Santo vai onde é convidado. Ponto final. O Espírito Santo trabalha onde Ele é convidado. Daí a nossa necessidade de dizer, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, sente-te livre para fazer aquilo que tu tens que fazer. Então, nesta manhã, se nós somos confrontados, seremos como aquela mulher que transformou essa verdade dolorosa em adoração e gratidão a Jesus, ou seremos como Simão, que nem sequer reconheceu a verdade que lhe estava a ser confrontada. A palavra de Deus diz, irmãos, em Romanos, que todos pecamos e todos estamos destituídos, afastados da glória de Deus. Todos! Não há ninguém que diga, eu não peco. Todos precisamos. Podem estar aqui a ouvir pessoas, aqui ou pela internet, não sei, que nunca tiveram um encontro com a verdade de que por causa do seu pecado estão separados de Deus. Mas também podem haver pessoas aqui que mesmo tendo um encontro com a verdade de pecado nas suas vidas, têm medo da condenação e de resultados de reconhecer que pecaram. Jesus está aqui para esse encontro de verdade e graça, onde só é necessário reconhecer a verdade da tua situação e confiar na sua graça perdoadora. Ele não está aqui para te condenar, mas para te perdoar e para te limpar do pecado e dar instruções acerca do teu futuro. Diz a palavra de Deus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Com que verdade estamos a ser confrontados hoje? Eu vou pedir que tu feches os teus olhos nesta manhã. Na presença de Jesus nós podemos dizer, eu quero ter um encontro com a tua verdade e a tua graça, Jesus, porque sei que é um encontro seguro. Sei que é um encontro que eu não vou sair ferido. Não vou, não. Encontros com pessoas podem nos ferir, até com verdades que são esmagadoras. Mas encontros com Jesus são encontros seguros. Quantos podem dar glória a Deus por isto? São encontros seguros.
Porque há amor incondicional, não há rejeição, não há condenação, mas há perdão. Eu não sei qual é a verdade que o Espírito Santo está a trazer à tua vida nesta manhã. Quando eu estava a pensar sobre isto, enquanto estamos com os nossos olhos fechados, o Senhor também me levou a Colossenses. E agora estou a falar mesmo para crentes, para filhos de Deus, aqueles que já tiveram esse primeiro encontro de graça e verdade, mas que estamos a ser transformados à imagem de Jesus. E para isso, Jesus tem que derramar da sua verdade a cada dia na nossa vida, para que nós possamos ver aquilo que temos que mudar. E quando eu estava em Colossenses, Paulo, quando falava à igreja em Colossos, ele falava que era necessário despir o homem velho e revestir-nos de um homem novo que é criado segundo a imagem de Jesus Cristo. Ele falava de matar a impureza, os desejos malignos, a avareza, a prostituição, a ira, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena, a mentira. Tudo isto requer uma determinação da nossa parte, porque os encontros com Jesus Cristo, cheio de graça e verdade, exigem um posicionamento do nosso lado. Mas eu quero te dizer que esse encontro não é para te expor publicamente, é para receberes perdão. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: onde sobreabundou o pecado, superabundou a graça. E nesta manhã, enquanto tu estás com os teus olhos fechados, porque este é um lugar nosso, privado, é um encontro pessoal, lembras-te? É tu com Deus. Eu não vou pedir a ninguém para sair à frente, porque este é um encontro teu com Deus. Se há alguma verdade que o Espírito Santo está a trazer à tua vida, que está a ser esmagadora por si própria, agarra-te à graça do Senhor nesta manhã.